Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais e mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o agente federal, presidente do PSL aqui em Alagoas e pré-candidato ao Senado, Flávio Moreno. Flávio, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, agradeço a você, Cícero Filho, e vocês da Folha na TV e a todos os nossos telespectadores por esse convite aqui hoje, participando desse programa, com essa grande audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Eleições de 2018, Flávio, fala-se na possibilidade de você não ser candidato ao Senado e de repente concorrer a uma vaga à Câmara Federal ou a deputado estadual. Existe essa possibilidade ou está mantida efetivamente a sua pré-candidatura ao Senado da República? Estamos mantidos com a candidatura ao Senado Federal. Nós acreditamos que hoje o quadro no Senado do Brasil ele é deprimente. E os nossos representantes aqui em Alagoas estão deixando a desejar, tanto para Alagoas como para o Brasil. Questões de discussões nacionais hoje estão sendo colocadas ao segundo plano. O porte de armas, hoje, no Congresso Nacional, está travado desde quando a lei foi aprovada. A redução da maioridade penal, que lá no Congresso Nacional e no Senado especificamente, desde 93 se discute. A violência vem crescendo no Brasil de forma assustadora e eles não colocam uma solução, principalmente o Senado, que deveria ser uma... Você é favorável à liberação das armas para o cidadão comum? Com certeza. Um dos nossos primeiros pleitos a ser defendido e a ser colocado em prática dentro do Congresso Nacional, no Senado, será a revogação do Estatuto de Desarmamento. Precisamos que as pessoas tenham direito da autodefesa que não tem hoje. Eu tenho amigos, da área empresarial, fazendeiros, que hoje têm medo de ir na sua fazenda por conta da violência. Já foram assaltados 8, 9 vezes. Tinham granjas produzindo e hoje foram fechados. Os vigilantes têm medo por conta de assaltos, já foram assassinados. Então isso está acontecendo em todo o estado de Alagoas e no Brasil. Empresários, fazendeiros, comerciantes assaltados e dona de casa que hoje vai pegar um ônibus para ir trabalhar, para ir numa consulta médica, com medo da violência. Então a violência nós temos que combater ela de forma enérgica, com tolerância zero. Mas Flávio, numa sociedade de tanta intolerância, onde pequenos conflitos por vezes geram tragédias, não seria temerário termos armas liberadas para o cidadão comum? Isso não aumentaria o índice de violência, de homicídios? Não poderíamos chegar à barbárie? Por exemplo, no trânsito, uma briga de trânsito seria resolvida provavelmente na bala. Como você vê isso? Isso é uma grande falácia, porque até o início da década de 90, o Brasil vendia armas em lojas de departamento. O governo Fernando Henrique, em 98, ele já começou a restringir o acesso à população às armas. Em 2003, o Lula colocou uma sepultura no direito do cidadão de se armar. Então, no Brasil, nesses últimos 15 anos, nós assistimos com o Estatuto de Desarmamento o aumento da violência. Nós temos índices hoje aqui no Brasil de 62 mil homicídios por ano, mais do que em qualquer outra guerra hoje colocada, mais homicídios do que qualquer outra guerra. Então, o Estatuto do Desarmamento é uma grande falácia, ele deu errado. A população está desarmada e o bandido está armado, as drogas estão entrando no país, as armas entram no país. Quem entregou as armas foi a população, que ficou desarmada, e o bandido está armado. São mais de 5 milhões de armas em poder de criminosos no Brasil. Ou nós mudamos isso, damos a garantia para o cidadão de bem, para o fazendeiro, para o comerciante, para o empresário, para a dona de casa, para o pai de família, ter
uma arma para se defender em sua residência, no seu dia a dia, ou nós vamos caminhar para a barbárie. A barbárie, nós vivemos um caos, a barbárie está ali na esquina, ou nós mudamos esse quadro de segurança pública e começa com esse direito fundamental e um direito da Constituição, artigo 144 da Constituição. Mas está lá. A população está efetivamente preparada, Flávio, a população brasileira, para portar uma arma? Vai portar arma aqueles que tiverem dentro do regramento legal condições de portar arma. Vamos dizer, 21 anos, não ter antecedentes criminais, passar por teste psicológico, psicotécnico, teste de tiro, e só vai usar a arma, ter o porte de arma, aqueles que querem, não é toda a população que quer. Então, quem não quiser usar a arma, não quiser ter um porte de arma, não vai ter. Agora, eu não posso deixar que um pai de família que quer defender a sua casa, um comerciante, um fazendeiro, um empresário que quer defender a sua propriedade, a sua vida e a vida da sua família, eles fiquem fora desse direito constitucional que está lá na Constituição. É um direito constitucional o direito ao porte de arma, porque a segurança pública, além de ser um direito de todos, né, é um direito de todos, ela cabe a cada um cidadão ter esse direito, está lá na Constituição. Mas a solução para o problema da segurança pública não está em políticas sociais efetivas, sim, educação, políticas públicas que propiciem cultura para o cidadão, lazer, sim, que oportunize, né, as crianças não ter que enveredar pelo mundo do crime? Sim, também nós entendemos que hoje no Brasil e aqui em Alagoas tem um índice de analfabetismo que beira a 19%. É o maior do Brasil. Se a gente for colocar o analfabetismo, o semi-analfabetismo, o analfabetismo funcional, nós giramos em torno de 50%. Então eu pergunto, durante uma vida política que nós temos aí, nossos senadores no Estado, de mais de 50 anos de vida política, nós temos um aqui. O que eles fizeram para acabar com isso? Nada. O que eles fizeram para o Estado de Alagoas, que tem um dos piores índices de qualidade de vida, o pior índice de qualidade de vida do Brasil. O que eles fizeram para acabar com isso? Nada. Segurança pública, o que eles fizeram? Hoje o Estado tem um índice de 50 para 100 mil, 50 homicídios para 100 mil habitantes. É equiparado ao da Venezuela, que está em bancarrota, em que as pessoas estão fugindo para o Brasil. Então, ou nós mudamos esse quadro, aí mais em relação à segurança pública, as escolas militarizadas. Hoje, as escolas militarizadas no Brasil, aqui em Alagoas nós temos a Tiradentes, é a melhor no Enem. No Brasil, as escolas militarizadas são as melhores e dão uma possibilidade de renda, né, uma perspectiva de renda para o aluno. Eu sou oriundo de escola pública, cresci pelos meus esforços, desde os 13 anos trabalhava na feira, vendendo biscoito. Aos 18, primeiro emprego no McDonald's, como atendente do McDonald's. Depois passei no primeiro concurso público, estudo. Passei depois de 13 anos na Polícia Federal, estudo. Me formei em Direito, estudo. Então você cria uma perspectiva. Hoje no Brasil, a escola é colocada em segundo plano. Então nós temos um problema crônico de segurança que a saída pública. Está na educação. Mas nós temos um problema crônico de segurança. Qualquer país no mundo se desenvolveu, Antes de qualquer coisa, é o direito de ir e vir do cidadão. O cidadão que não pode abrir seu comércio até 10 horas da noite. Uma pessoa que não pode ter uma granja numa fazenda, porque está deixando de empregar 200, 500 pessoas. Porque a violência está atingindo essa pessoa, e isso no Brasil inteiro. Aqui nós temos 200 mil trabalhadores desempregados em Alagoas. Então a segurança pública, ela atinge a empregabilidade, ela atinge o turismo. Nós temos aqui em Alagoas, né,
eles ficam dizendo aí, os políticos que estão aí há 40, 50 anos no poder e outros menos, eles ficam dizendo que Alagoas, né, cresceu o número de turistas no último ano, cresceu, diminuiu um pouco a violência. Existe uma questão estrutural. Ou você combate essa questão estrutural da segurança pública, como? Você vai combater essa questão estrutural. O bandido, ele tem que saber que se ele cometer um crime, ele vai ser pego e vai ser punido. Isso é assim no mundo. Qualquer lugar no mundo civilizado, o bandido comete um crime, ele sabe que ali na frente ele vai ser pego e vai ser punido. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o judiciário. O judiciário, existem as leis de audiência de custódia, a progressão de medida hoje no Brasil é uma falácia. O cara comete 5 vezes um furto, um assalto, uma tentativa de homicídio e ele sai, daqui a pouco ele está nas ruas. Então, ou nós mudamos isso definitivamente, ou o Brasil vai se tornar realmente uma barbárie. Voltando para a política, Flávio, você é presidente estadual do PSL, as eleições que se aproximam, como estão as questões de coligações? O PSL irá se coligar com o PHS, comenta-se isso do ex-prefeito Cícero Almeida, como está essa situação? Olha, nós estamos recebendo, né, convites para coligações de outros partidos. Nós estamos conversando, né, com outras lideranças partidárias, né, e existe uma lista de partidos que nós não podemos coligar, que está lá estabelecido pela nacional nossa, né? Tem lá o PT, o PSOL, o PSTU, o PCdoB, alguns partidos que nós não podemos coligar por determinação nacional. Outros partidos que nós podemos coligar, nós estamos conversando. Então, se vai surgir até o dia 5 de agosto, que será a nossa convenção, uma coligação, nós vamos definir isso. Primeiro internamente, com os pré-candidatos, e eu tenho que submeter à direção nacional para que ela valide essa orientação nossa de coligação ou não. Então, a princípio, nós estamos conversando, né, com alguns partidos, né, normal na vida política, na vida pública nossa, conversar. Eu converso com todos os setores. Ontem nós tivemos na Federação da Indústria para que Bolsonaro faça uma visita, uma palestra para empresários do agronegócio, da área de serviço, do comércio, empresários... Vou falar em visita à Federação da Indústria, Fábio. Você vê a possibilidade do setor financeiro, industrial, migrar o apoio que tradicionalmente sempre deu ao PSDB para o PSL de Bolsonaro? Já é uma realidade. Hoje o agronegócio, em torno de 90% do agronegócio, já está com Bolsonaro, né? A parte das indústrias, a parte do setor financeiro, Abílio Diniz, um grande empresário aí do Pão de Açúcar, já migrou para Bolsonaro, está trazendo a Gerdau, grandes empresários hoje no país estão vendo que Bolsonaro é uma alternativa real de poder. E na medida que ele é uma alternativa real de poder, trouxe o Paulo Guedes, um economista renomado, para ser o futuro ministro da Economia, da Fazenda. Porque parece que ele não entende muito de economia, né? Ele mesmo tem dito isso, o Bolsonaro. Isso, ele tem a humildade de dizer que a área econômica, a área do Ministério da Fazenda, os ajustes que o Brasil precisa ter, ele vai estar com uma pessoa capacitada técnica. Então, ele costuma dizer também, se ele for fazer uma prova, pegar a Dilma, pegar o Lula, os ex-presidentes, for fazer uma prova do Enem e eles conseguirem tirar a nota maior do que, os dois juntos, a nota maior do que o próprio Bolsonaro, né, eles foram presidentes da República, eles não vão conseguir, porque Bolsonaro ele tem um conhecimento, né, amplo, mas a área específica ele vai deixar com pessoas técnicas. A área, o Ministério da Ciência e Tecnologia, está lá o Marcos Pontes, específico, astronauta, para cuidar da área. Então, cada área vai ter uma pessoa específica, técnica, não vai ser cargos ocupados por questões políticas, o toma lá da cá. O Brasil vai acabar com esse toma lá da cá, que hoje impera na política nacional. Temos aí 40 ministérios, vão ser cortados esses ministérios, não precisam disso tudo.
O Brasil precisa avançar, reduzir essa máquina estatal hoje que engessa o país, essas grandes cabides de empregos que engessa o país, a redução dos tributos, ele defende isso. Então ele é uma pessoa que está capacitada para governar o país e eu tenho certeza disso. Ele, chegando à presidência da República, o Brasil vai mudar. Flávio, vou fazer uma pergunta, peço que você responda somente após o intervalo. Estamos falando de Bolsonaro, é pré-candidato do seu partido, do PSL, o Bolsonaro, tem opiniões polêmicas, dentre elas a de que é favorável à tortura. Pergunto, você também é favorável à tortura, Flávio? A gente volta já. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família, no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais e mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o agente federal, pré-candidato ao Senado, presidente do PSL aqui em Alagoas, Flávio Moreno. Flávio, deixamos uma pergunta no ar antes do nosso intervalo. Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República pelo seu partido, PSL, tem opiniões, colocações polêmicas, dentre elas a de que é favorável à tortura. Você também é favorável à tortura, Flávio? Primeiramente, Cícero, ele disse essa questão da tortura no momento histórico que o Brasil passava, né? Na década de 60, 70, tivemos o regime militar, tivemos uma guerrilha no Brasil em que esses guerrilheiros assaltavam bancos, torturavam, sequestravam. Então nós tínhamos uma luta armada dentro do Brasil. E nessa luta armada dentro do Brasil, os dois lados cometeram excessos. Os dois lados se defendiam. Então, dentro de uma guerra que existiu, na verdade existia uma guerrilha, tanto urbana quanto rural, partidos comunistas, lideranças eram treinadas na Rússia, na China, em Cuba, e vinham para o Brasil para praticar sequestros, assalto a banco, guerrilhas urbanas e rurais, homicídios, mataram policiais, inclusive policiais federais. Então, na verdade, naquele momento histórico, a tortura foi aplicada, né, por um lado e por outro, um momento histórico. Hoje o momento no Brasil já é outro momento histórico, né? Hoje no momento no Brasil não precisamos da tortura para investigações policiais, não precisamos da tortura para que uma pessoa venha a dizer o paradeiro de um crime, venha a dizer sobre determinada situação de roubo ou de homicídio. Não precisamos disso, nós não estamos em guerra. Naquele momento em que existia a guerrilha urbana e rural, comunistas no Brasil, a esquerda no Brasil,
atormentava o Estado Nacional praticando assaltos a bancos, sequestros, Mas estamos falando homicídio, também então, do naquele Estado momento. antidemocrático, né? Que matava inocentes. Nós estávamos num período em que os dois lados cometeram excessos, E se nós formos pegar na época do regime militar, a quantidade de pessoas que foram assassinadas ou sumiram, estipulam-se em torno de 500 pessoas, né? Nós tivemos aí uma tal de Comissão da Verdade, criada pelo governo da Dilma, do Lula, para tentar averiguar isso. Aí chegaram a uma conclusão de 400 e poucos, 500. Hoje no Brasil, se morre a cada ano por homicídio 62 mil pessoas. Então nós estamos falando de todo o período do regime militar, em torno de 400 a 500 pessoas, e que muitas delas estavam na guerrilha urbana e rural, matando também um erro a não Dilma. justifica o outro, né, A Dilma, por exemplo, Não importa se foram 500, Sim. 200, 1000, nós não temos efetivamente Com números certeza. oficiais, mas matar um inocente, com um certeza. ou 2 ou 10, é uma prática repugnável. Inocente realmente, né? É uma questão que você não pode. Mas um bandido, um criminoso, que vem atentar contra o Estado, contra as forças policiais, que vem atentar contra um policial, atirar em um policial, esse bandido que atirou em policial, ele tem que ser revidado, e se ele morrer, que morra muito bem. Eu prefiro 1000 bandidos mortos do que um policial morto. Eu prefiro que a gente tenha... Mas de que bandido você está falando? O que comete um pequeno assalto, o que leva droga, serve como aviãozinho, ou político de colarinho branco? Esses também não merecem o mesmo tratamento? Sim. Porque parece que o bandido bom é bandido morto, só serve para o pequeno bandido. Não. O bandido, aquele que atenta contra o Estado, o poder do Estado conferido ao policial em confronto. Hoje nós temos na sociedade... Quem corrompe mata muito mais vezes, Flávio, com certeza, do que quem atira um revólver. Não estou defendendo o bandido em hipótese alguma, mas bandido é bandido. Independente comete um pequeno assalto, e muito mais ainda o que corrompe, o que desvia dinheiro público, o que comete crime contra a administração pública, porque esse mata milhões de pessoas nos hospitais por falta de atendimento. Com certeza. E a esses, qual o tratamento deve ser dado? Eles precisam de uma punição exemplar. Esse ainda consegue ser pior do que o bandido comum, porque ele está investido de um poder que foi conferido pelo povo e ele está lá roubando, saqueando os cofres públicos que nós pagamos os impostos. O Brasil paga a maior carga tributária do mundo, uma das maiores, 40% do PIB nacional. Ele vai para os governos federal, estadual, os municipais. E nós temos a pior qualidade de vida em saúde, segurança, saneamento, educação. Então, o bandido de colarinho, ele merece ser punido exemplarmente. Mas quem cria as leis no Brasil que beneficia o bandido comum, o cara que furta 2, 3, 4, 5 vezes, comete um homicídio e que daqui a pouco ele está solto, é o mesmo cara que está lá no Congresso fazendo a lei que beneficia o bandido comum, ele sabe que vai beneficiar o bandido de colarinho. Então nós estamos colocando raposas para tomar conta de galinheiros. É verdade, bandidos Flávio, que estão lá para legislar, ao invés de legislar pensando no povo, como eu falei aqui, a redução da maioridade penal está lá desde 93, 25 anos parada no Congresso Nacional. Outras leis, eles revogaram, eles colocaram, né? O Estatuto do Desarmamento, que não foi revogado, está lá. A ideologia de gênero, Brasil, as escolas públicas, as escolas estão Flávio, tendo... permita-me, eu concordo com a sua observação e não por acaso mencionei da gravidade do bandido de colarinho branco. Esse é o mais perigoso de todos. Agora, assim, o que intriga é que a polícia que mata o pequeno bandido, o que não tem poder econômico nem político, né? Aquele que é acometido pela invisibilidade social, essa mesma polícia protege o bandido de colarinho branco. Por vezes faz segurança do bandido de colarinho branco.
Muito pelo contrário, aí você indique quais são as polícias que estão fazendo isso, que elas vão ser, quais são os policiais que estão cometendo comum, Flávio. esse Você ilícito, da área sabe mas hoje eu falo por nós policiais federais. Nós fazemos a Lava Jato no Brasil inteiro. Nunca nesse país, dizendo, parafraseando aí um ex-presidente, se prendeu tantas pessoas de colarinho branco, tantos políticos como foi preso agora por essa operação da Lava Jato. Nós temos ex-presidente preso, nós temos presidente da Câmara Federal com todo poderoso preso, ex-governadores presos, nós temos vários e vários políticos que foram presos. Então, existe dentro das polícias, né, nós temos que reconhecer isso, né, alguns que possam até se desviar, e eles devem ser penalizados, não é uma regra geral. penalizados por isso. As então nós não no Brasil podemos, são feitas na sua maioria por pessoas de bem. então nós não podemos querer manchar corporações centenárias, né? Nós temos Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Guarda Municipal, os agentes penitenciários, que eu coloco tudo dentro de um corpo de segurança pública. Nós não podemos manchar essas corporações que prestam um serviço de alta relevância por um ou dois componentes, como existe no setor médico, existe no judiciário, existe na defensoria, existem os professores, existem, né, pessoas que vão acabar se desviando, e essas pessoas, ao se desviarem, elas devem ser, né, punidas. Que o peso econômico, a força política, Flávio, ainda ele tem um poder muito grande, né, sobre inclusive as instituições, infelizmente. Mas voltando um pouco mais para a política, chegando ao Senado, qual a sua principal bandeira de luta? Vamos lá. Revogação do Estatuto do Desarmamento. Redução da maioridade penal. Um plano de carreira para os profissionais da segurança pública que hoje não tem, com salário, um piso nacional para PREMs, Polícia Civil, Polícia Federal, que tenham um regramento, um estatuto policial de uma forma definitiva, e uma reforma da investigação hoje no país, que nós não temos uma investigação eficiente hoje no país, que acaba beneficiando tanto o bandido comum como o de colarinho. Hoje apenas 1% a 5% dos crimes cometidos no país são solucionados. A questão nossa das fronteiras, da entrada de drogas e armas, nós temos que colocar policiais federais, inclusive, não só na fronteira, mas para investigar os municípios, que hoje as verbas que existem, né, destinadas a municípios, aos estados, quando essas verbas são federais, elas acabam sendo investigadas pela Polícia Federal. Quando não é uma farra. Então nós precisamos colocar que a Polícia Federal possa investigar. Nós precisamos de um novo pacto federativo, em que os municípios e os estados tenham mais recursos e não a União seja um grande concentrador. Precisamos de reduzir os tributos. Hoje existe uma grande carga tributária sobre o brasileiro, sobre o empresário, que inibe a produção, a geração de renda. E nós defendemos a família, nós vamos combater de forma implacável as leis que estão tentando aprovar no Congresso Nacional, que legaliza o aborto, que legaliza a maconha no Brasil. Nós vamos combater a ideologia de gênero, nós vamos combater a escola sem partido, e nós vamos fazer do país, se assim, né, Deus permitir, uma grande nação. E aqui em Alagoas nós vamos fazer aquela limpeza que Alagoas precisa. E se Deus permitir, nós chegaremos lá. Temos um quadro, Flávio, chamado Curte ou Não Curte. Seguindo a tendência das redes sociais, apresentamos uma imagem para o entrevistado e pedimos que ele diga se curte ou não curte e faça um breve comentário, ok? Ok. Primeira imagem. Senador Renan Calheiros. Ele já está um bom tempo, né, na vida política. Ele precisa rever o que ele tem feito, e realmente, como eu estou disputando com ele, né, ele é um concorrente, um adversário, né, ele ou o Bill, nós tiraremos um dos dois para ocupar a vaga. Você curte ou não curte o senador Renan Calheiros? Não. Próxima imagem. À esquerda, em Alagoas.
Não curto. A esquerda, não só em Alagoas, mas no Brasil e no mundo, ela tem produzido o que o Brasil vive hoje, né? Esses milhões de desempregados, a grande violência que hoje é acometida pelo país. Então, eu não curto a esquerda. Próxima imagem. Olha ele aí. Senador Benedito de Lira, possível adversário seu, provável adversário. Esse eu vou aposentar. Eu vou ter a boa vontade do povo alagoano para que a gente aposente esse cidadão que já está há mais de 50 anos na vida pública, política, e nós estamos aqui vendo um estado em que é campeão em analfabetismo, piores índices de saúde, de educação, de segurança pública que é comparável à Venezuela, que está em bancarrota. Então nós vamos trabalhar para tirá-lo. Senador Lira, curte ou não curte? Não curto. Próxima imagem. Pena de morte no Brasil. A pena de morte no Brasil, ela já existe. Está lá no Código Penal Militar. Se o Brasil entrar em guerra, a pena de morte, ela pode ser aplicada. Então nós temos que rever, estudar dentro do Congresso Nacional as possibilidades, tanto da pena de morte para determinados crimes, como a prisão perpétua para determinados crimes. Mas você vai ficar em cima do muro ou vai dizer se curte ou não curte a pena de morte? Curto. Curte. Próxima imagem. Senador Fernando Collor. O senador Fernando Collor, ele, né, teve alguns problemas desde quando foi presidente da República, né, recebeu um impeachment, depois foi prescrita as punições que ele deveria ter e acabou passando por esse período, fez alguns trabalhos, né, na época enquanto presidente, que não agradaram tanto a população, com o fisco da poupança, mas por outro lado abriu o mercado nacional para o mercado internacional, mas ele também já está há algum tempo já na política. A gente tem que rever, né, a situação dele, porque o Senado... Não curte o senador Fernando Collor? Não curte. Flávio, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Agradecer aqui a sua presença. Você, como pré-candidato ao Senado, é importante falar para a sociedade sobre as suas ideias, e o eleitor é quem deve julgar as propostas para que assim escolha seus representantes. Agradeço mais uma vez, espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade, ao passo que deixo um espaço para que você faça suas considerações finais. Gostaria de agradecer à Folha na TV, ao Cícero, a todos os telespectadores que estão nos acompanhando, e dizer, tenho certeza que esse ano é o ano da mudança. Bolsonaro está chegando e nós vamos limpar Alagoas e limpar o Brasil. Obrigado a todos. Obrigado, Flávio. Obrigado a você. Espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.